Shalom, paz e prosperidade a todos em nome de Jesus Yeshua. Bora para mais uma live. E hoje é a nossa 21ª live. Estamos concluindo com nosso propósito de 21 dias de lives, nesse período ao meio-dia, falando sobre cura divina, E eu creio que o Eterno tem feito grandes coisas, tem operado grandes coisas. E hoje, como sempre, como tem sido todos esses dias, vou fazer uma reflexão muito rápida, muito simples, porém poderosa. Porque a palavra de Deus ela é assim. O Evangelho de Cristo é assim. É o Evangelho simples, porém poderoso. É o Evangelho simples, porém poderoso. Esse é o Evangelho de Cristo é assim, Cristo era assim, e a pessoa de Cristo, representava tanto essa simplicidade, mas também representa esse poder, essa autoridade. E nós vamos ver essa autoridade também se expressando nesta passagem. Hoje eu vou meditar em João 5. Vou meditar hoje no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Uma história muito conhecida. Nós vamos extrair algumas lições aqui desta passagem. O texto diz assim: depois de entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu alpendres. Betesda aqui em hebraico é Beit Hesed. Quando você vai falar Betesda em hebraico, é Beit Hesed. Beit, casa, Hesed, que significa misericórdia. Então, casa de misericórdia, Betesda, Beit Hesed. Então, na casa da misericórdia, nós estamos falando desse ambiente, tá? Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Você tinha ali na Beit Hesed, Betesda, ou casa de misericórdia, você tinha todo tipo de enfermos. Então tinha aqui multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, e eles estavam esperando apenas uma única coisa. Eles estavam aguardando apenas o movimento das águas. Parece que a minha internet aqui deu uma travadinha. Como é que tá a conexão aí? Voltou? Tá travada ainda? Tá travando? Me dá um ok aqui pra gente continuar. Travou. Tá travando muito? Ou voltou? Voltou, né? Voltou. Glória a Deus. Voltou. Então vamos lá. Na casa de misericórdia, Beit Hesed, tinha muitos enfermos. E eles estavam esperando o movimento das águas. Você que está com a sua Bíblia aí, anote aí, grife aí, movimento da água. Eles estavam esperando o movimento da água. Olha que forte. Porquanto, verso número 4, João 5,4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Gente, isso aqui é muito
importante você perceber. Eu sei que nos seminários teológicos, pelo menos na maioria esmagadora dos seminários teológicos, dos teólogos, livros, enfim, vai afirmar que esse anjo não era um anjo caído, que descia, movimentava as águas para curar, tá? É isso que a teologia convencional vai dizer. Porém, eu não creio nisso, né? Até porque como um estudante e conhecedor da cultura judaica, precisamos ver aspectos também da Bíblia na ótica em que ela foi escrita, no contexto judaico. E aí o cristianismo vai dizer que esse anjo era um demônio ou um anjo caído, mas na verdade era um anjo, tá? Você pode discordar e você tem esse direito de discordar, não há problema nenhum nisso, mas era um anjo. Existem 4 anjos que são chamados de guardiões do trono. Em hebraico, aí você tem Miguel, Gabriel, que os dois são citados na Bíblia, mas você também tem Uriel e Rafael. Esse anjo poderia ser até mesmo o anjo Rafael, porque Rafa significa curou em hebraico, é o Deus, então o Deus que curou. É comum as pessoas dizerem, né? Jeová Rafa, Deus que cura, ou Yahvé Rafa, Deus que cura. Só que Rafa, a palavra hebraica, ela está conjugada no passado simples. Se fosse Jeová Rofé, aí sim seria Deus que cura. Yahvé Rofé, Deus que cura. Mas diz o nome Rafa, passado simples. Então, quando o Eterno se manifesta, ele se manifesta como quem já curou. Então, Rafael significa o Deus que curou. Ou também pode ser um anjo que faz parte, tá, deste comando do anjo Rafael. Mas isso já é uma outra vibe, uma outra matéria sobre a personalidade dos anjos. Mas eu só estou dizendo que eu discordo completamente de quem diz que isso aqui era um demônio. Outro ponto, que qualquer um que pulava nas águas, depois que elas eram agitadas, era curado de qualquer enfermidade. E aqui você não tinha nenhuma anamnese para avaliar se esse cara estava em pecado. Não havia nenhuma anamnese para saber se esse cara que pulou na água, ele estava em falta com Deus, se ele estava debaixo de alguma maldição. Não, qualquer um que pulava nas águas era curado. O que prova que Deus quer curar a todos. O que prova que Deus não faz distinção de pessoas para curar. Na igreja, tá? Acabou se tornando um negócio muito esquisito. Olha, Deus curou a Maria porque ela vem em todos os cultos. E Deus não curou a Luzia porque ela estava faltando os cultos. Então a igreja vai começar a dar esse tipo de argumento antibíblico, como que se Deus fizesse acepção de pessoas para curar. Qualquer um que pulava na água era curado. Ou seja, Deus quer curar a todos. Agora, olha que interessante. Movimento da água. É aqui que você tem que se apegar. Movimento da água. O anjo descia, agitava a água e quem pulava primeiro era curado. Isso aqui é muito forte. E ali havia um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Então a pergunta ela é muito enfática.
A pergunta ela é direta. Queres ficar são? Quer ser curado? Quer receber a sua cura? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha dentro do tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, o homem não respondeu à pergunta de Jesus. Jesus fez uma pergunta, e essa pergunta não é uma pergunta aberta, era uma pergunta fechada, que a resposta seria só sim e não. Queres ficar são? Sim. Queres ficar são? Não. Essas duas respostas. Mas este homem, devido os anos, inclusive, tem uma mensagem do pastor Patrick Rabelo, que ele fala sobre este homem, é a mensagem mais linda que eu já ouvi sobre esta passagem. O pastor Patrick Rabelo, ele fala sobre alguns pontos deste homem, e é assim, cê é louco, é doideira. Então, a gente precisaria ir mais profundo, mas aqui eu só quero fazer a reflexão da cura. Então, Jesus ele te faz perguntas. Mas olha que interessante, estamos tão acostumados em dar desculpas a Deus, ao chamado que nos fora proposto, que quando Deus nos faz uma pergunta direta, a gente começa a argumentar e no final das contas não respondemos a pergunta que Deus nos faz. Até porque já falei isso em várias lives, em várias aulas, e repito, toda libertação começa com uma pergunta. Anote isso. Toda libertação começa com uma pergunta. Após a queda do homem, o primeiro diálogo de Deus com o homem caído foi através de uma pergunta: Adão, onde estás? Então a pergunta, ela é o princípio de toda libertação. Vocês estão pegando? Toda libertação, ela vai começar com uma pergunta. Este homem, então, este homem não responde. Ele não responde. Ele está dando seus argumentos. Agora, é de se entender. Imagina, o cara está há 38 anos nesta condição. E isso nos revela que quando estamos há muitos anos numa situação, quando ficamos muitos anos vivendo uma dificuldade, quando alguém vem com uma resposta dessa dificuldade, uma resposta do Evangelho, uma resposta de Cristo, só que é uma resposta simples, então a pessoa nem acredita que é possível, porque estamos acostumados com a complexidade da religião. Eu vou repetir. Estamos acostumados com a complexidade da religião. E quando Jesus vem com uma resposta simples, não acreditamos ser de Deus. Então ele está há 38 anos, que quando Jesus faz essa pergunta, queres ficar são? Tipo assim, é óbvio que eu quero ficar são, mas deixa eu argumentar aqui primeiro. Então ele vai argumentar. Mas por quê? Porque ele está acostumado com a complexidade da religião. E o que Cristo quer nos trazer, não importa a sua enfermidade, e aqui eu estou falando de enfermidade, não importa a sua doença, não importa o que você esteja enfrentando. Eu entendo, e sei, e falo isso com certo desgosto. Eu sei que para você que está enfermo, você já consultou muitos profetas. Eu sei que muitos líderes já te falaram que você tem que fazer voto de tal coisa, você tem que fazer 21 dias no monte, você tem que fazer 40 dias de pano de saco, você tem que fazer oferta de tantos R$1.000, você tem que sacrificar seu Isaac para ser curado, Eu entendo.
A religião colocou tanta coisa para você ser curado. A religião impôs tantos sacrifícios para que você fosse curado. Então disseram para você: você já vestiu de pano de saco, você já fez campanha no monte, você já ofertou o que você não tinha, você já matou não um Isaac, você já matou, irmão, você já matou os Isaques inteiros, a genealogia do Isaac inteiro. Entende onde eu quero chegar? A religião colocou tanta complexidade para que você fosse curado, mas Jesus, ele só está fazendo uma pergunta: queres ficar são? Porque a vontade de Jesus é te curar. A vontade de Cristo Jesus é te curar. Eu desejo no meu coração, sabe, que a igreja entenda o evangelho simples. Vão parar de ficar, sabe? Eu preciso até cuidar com o que eu vou falar aqui. Mas tinham que, de alguma maneira, parar esse tipo de ministro que põe uma complexidade sobre a pessoa, um jugo sobre a pessoa. Ministros que vivem extorquindo as ovelhas de Cristo, quando na verdade Jesus falou: e colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quando Jesus nos falou acerca do poder da palavra, quando Jesus, mas aí é que está, quando Jesus fala coisa simples, não acreditamos que Jesus estava falando a verdade, porque estamos acostumados com a complexidade do evangelho, com a complexidade da religião. E aí Jesus fala assim, ó, é isso, mas é muito simples, então não cremos. O que queremos? Nós queremos a complexidade da religião. Porque falar assim, ó, seja curado em nome de Jesus, não basta. A gente quer pano de saco. A gente quer tacar terra na cabeça. A gente quer ficar 40 dias no monte. A gente quer andar descalço. 50 dias andando descalço. Entende? A complexidade da religião estragou a igreja de Cristo. Verdade é essa. Eu me lembro uma vez, tinha uma menina lá no Mato Grosso. Ela estava com uma doença, era tipo de um câncer. Aí eu não entendo, gente, me perdoe aqui. Eu não sei se é um câncer na pele, um câncer no sangue, eu não lembro. E é uma doença que, segundo a medicina, não tem cura. E aí a mãe e o pai, o casal, chegam em mim e dizem assim: pastor, o senhor poderia orar pela nossa filha? Porque os médicos falaram assim. E aí a situação da pele dela era toda... Falei, amém, vamos orar. Nunca vou me esquecer dessa experiência. Eu peguei nas mãos dessa criança, e eu gosto, sabe, de fazer uma simples oração em hebraico, quando vou orar por cura. Mas entenda, não tem nada de, porque é mais profundo, tem mais poder. Não, é porque é um hábito meu, é um costume meu. Igual quando eu vou escrever Deus, as pessoas acham que, eu escrevo D-US, né? Como os judeus escrevem. Mas eu escrevo assim há mais de 12 anos, 13, 14 anos eu escrevo assim. Então eu acabei acostumando. Então não tem nada assim de mirabolante, é só um hábito, é só um costume. Então na oração, eu fiz uma oração em hebraico, né? Bendito, bendito seja tu, Deus de todo o universo, que cura toda a carne e faz maravilhas. Eu fiz uma oração, eu peguei na mão dela e falei, né? Bendito seja tu, Deus de todo o universo, que cura toda a carne e faz maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Aí a mãe falou assim: ué, pastor, não quer orar pela minha filha, não? Eu falei, não, eu acabei de orar. Ela, não, essa oração... Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? O evangelho traz a simplicidade e a praticidade da coisa.
Mas as pessoas estão tão acostumadas com a complexidade da religião que um comando, uma declaração, um comando profético não basta. Resumo da ópera. Eu disse: mãe, creia. Um mês depois ela me liga, me manda um vídeo, falando e agradecendo que a filha estava completamente curada. E os médicos do hospital não estavam entendendo o que havia acontecido. Quando eles estavam saindo com a menina do hospital, ela conta que os médicos estavam meio que discutindo entre eles, dizendo que alguém errou, alguém fez alguma coisa, mas na verdade eles não sabiam o que havia acontecido. Mas a família sabia o que havia acontecido. Jesus operou o milagre. Porque essa é a vontade de Cristo. Jesus quer te curar, Jesus quer operar milagre. Na simplicidade do Evangelho, como tem que ser. Como tem que ser. E eu acredito que por tudo que ainda iremos viver, principalmente no Brasil, as máscaras vão cair, os lobos serão expostos e os sinceros irão se levantar. E os sinceros irão se levantar, porque o próprio Deus vai expor tudo isso. O próprio Deus vai evidenciar. E no versículo 8, Jesus simplesmente diz: e Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Vocês já conhecem o final da história. Os fariseus vão ficar tudo endemoniado porque curou no sábado. É isso. A complexidade da religião não quer que você seja curado, porque sempre vão colocar um impedimento para que você não seja curado. Não, hoje ele não podia receber a cura hoje. Por quê? Porque é sábado. Ele não podia receber a cura. Por quê? Porque ele não é dizimista. Ele não poderia receber a cura. Por quê? Porque ele não vem na igreja faz 3 meses. Ele não poderia ter recebido a cura. Por quê? Porque ele fez coisas erradas. Jesus quer curar a todos. Jesus quer curar a todos. Então, que a partir de hoje você tenha convicção da simplicidade do Evangelho e afasta do teu coração a complexidade da religião. Amém? Vamos orar, uma oração simples, e você vai ser curado no nome de Jesus. Amém? Aí você pode dizer: pastor, como é que eu sei que eu vou receber a cura? O senhor não orou línguas, o senhor não sapateou, o senhor não engrossou a voz, o senhor não... A simplicidade do Evangelho. Jesus é suficiente. Anote isso, escreva isso. Jesus é suficiente. Pai, graças te damos, porque há mais de 2000 anos atrás, Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, mas também para nos curar e nos libertar. Todo espírito imundo que está atormentando essa casa, esta família, eu dou uma ordem agora: sai desta casa, sai desta família, em nome de Jesus. Esta enfermidade, eu ordeno agora, desapareça, que esse caroço venha secar agora, que esta enfermidade venha desaparecer, no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu determino e declaro cura completa sobre todo o teu corpo agora. Receba a cura, seja completamente curado. Você já foi curado na cruz do Calvário. Apenas aceite, receba a tua cura, em nome de Jesus o Messias. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima